né, ou dev iniciante aí, os processos, vai seguir nesse fluxo. Então, fiquem à vontade. E eu falei para o pessoal da gravação, mas eu esqueci de colocar para gravar. Dá Coloquei um recado agora. dá um recado da gravação aí, dá um recado da gravação. Pessoal, boa noite. Só para quem está assistindo a gravação, porque eu esqueci de colocar para gravar antes. Quem tiver dúvidas, pode mandar para mim mensagem no WhatsApp, ou no LinkedIn, ou no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar, eu vou deixar os links debaixo lá do vídeo no YouTube, tá bom? Porque daí tirar dúvida na próxima aula, vocês não perdem nada. Boa noite para todo mundo aí que a gente não falou ainda. Kenny, já está pensando em algum evento de Velocity? Isso é uma proposta? Porque a gente falou uma vez com a Stephanie, ela ficou de resolver alguma coisa. Então, a Stephanie, a gente está pensando, e a Tatá também. Eu até conversei com a Tatá ontem, ela disse que é só a gente definir as datas também, que ela topa. Só tem que definir as datas e ela tem que avisar, porque como é evento, né? E ela é da Salesforce, ela tem que avisar. Aí a gente tem que só ver como é que vai ficar esses eventos aqui do Tiago, como é que vai ser as datas, que a gente tem data até o dia 4, depois a gente vai continuar colocando, eu não sei como é que vai ser, se vai ser semanal, se ele vai fazer corrido e depois dar uma pausa, mas a gente vai dar continuidade e aí a gente vai fazer. Top. A gente pensando que você queria isso oferecer para dar. Ah, se eu soubesse, não tem problema não. Quero aprender. Kênia, posso te fazer uma pergunta? Flaviana, Pode. tudo bom? Bom. Kênia, não sei se tu lembra de mim, mas eu estou começando no Salles, na parte de administrador. Você me ajudou, me deu uns caminhos das pedras, agradeço. Kênia, eu estou aqui nessa parte de programação que não é bem o meu intuito, mas eu gosto, já tenho experiência e tal, mas eu queria saber se você consegue me dizer algum ponto, o administrador, onde ele vai usar essa parte de programação. Você teria algum exemplo para a gente de administração? Você poderia me ajudar nessa parte? Tem alguma coisa específica, você diria, porque eu nunca trabalhei com, né? Você já trabalha. Tem algum momento que você viu que, putz, precisa, e eu não manjo? Eu sei que fica com o administrador, eu sei que fica com o programador essa parte, beleza, mas a gente que é administrador tem que ter um conhecimento, né? Tem uma O música do Jonathan MC levantou Guimê. a mão ali, acho que ele quer responder. Tem uma música do MC Guimê, no Flow. No Flow, você vai usar os conhecimentos aqui relacionados ao desenvolvimento, principalmente lógica de programação. Se for parar para pensar, quando olha de fora, né, o Flow ali, ele parece ser um pouco simples e fácil, mas quando vai para a prática, para poder executar, essa lógica de programação, ela ajuda muito, porque os elementos de decisão, toda a questão de loop, for, tudo vai se encaixando melhor, entendeu? Vai ter outras coisas que, claro, vai fazer mais sentido para você quanto administrador, mas de grosso modo, assim, ferramenta, Flow. Eu posso contribuir também, eu sou funcional também, sou parte de administrador, só que no dia a dia, quando a gente se depara numa squad que você está sozinho, então em alguns projetos, então o Git, que ele vai ensinar algumas lojas de programação, como o John comentou, a gente é bom já estar inteirado, pelo menos para saber como inicia, né?
porque eu faço deploy aqui, normalmente essas obrigações são as do dev, não que não tenha dev, eu peguei para poder fazer e aprender, porque é importante isso na área de Salesforce, e a gente tem que colocar sempre em mente agora que o mundo do Salesforce, assim, ele tá muito mergeando as coisas, né? Então, o administrador não pode ser só um administrador. O quanto você for adentrando no mundo desenvolvedor, não que a gente vai, pelo menos eu vejo na minha situação, não que vai chegar a ser um desenvolvedor em algum dado momento na carreira, mas o quanto eu puder contribuir e mitigar e às vezes facilitar a chegada de uma história para um desenvolvedor é legal. Então, acho que o papel do funcional, do administrador, com um pouco mais de conhecimento em programação, vai valer muito a pena. Boa. Ah, tá, agradeço, entendi. Lógico, então, o que vocês estão dizendo é mais para um início de alguma tarefa, ou então mesmo também para conversar, né? Para saber ter esse diálogo com o programador, o que você quer, o que você está querendo, os dois falando a mesma língua. Sim, porque até aí, o programador, mim, ele tá aqui, né, de cima para baixo, muitos programadores, quem for programador pode colaborar também, às vezes ele não tem a visão do funcional, porque muitos programadores vieram de linguagem de programação, então às vezes não passaram pelo que a gente passou, então a gente está subindo a hierarquia e muitas vezes eles têm que também fazer isso daquela parte mais de customização low code, então para a gente é um pouco mais difícil do que para eles, só que não é um momento só apoiar, tem um momento que você pega e executa, e aí é aquele momento que eu já vi muitas pessoas migrarem de funcional para desenvolvedor, porque viu facilidade, familiaridade com aquilo, né? Então é bom não se limitar em Salesforce. O caminho em tese mais tranquilo seria o funcional, mas se eu tivesse uma visão dessa antes, no começo eu teria focado um pouco em conjunto com o desenvolvimento ali. Então, no meu caso, Fabiana, assim, na minha experiência, acaba que onde que eu trabalho vira uma coisa só, sabe? A gente mexe muito com funcional e a gente também mexe muito com a parte de desenvolvimento. Como o Eudimar falou, peraí, só um minuto que o Thiago está falando comigo aqui. Thiago, seu microfone está desativado por você está me ouvindo, né? Agora você abriu. Só um minuto. Boa noite, pessoal. Thiago, deixa eu só terminar aqui o que eu estava falando com a Fabiana, e aí o Thiago pode dar até continuidade aí depois, porque, enfim. Então, Fabiana, aqui acaba que que as coisas elas se completam, né? Então, ali alguém falou um negócio aqui no chat que muito dev tem conhecimento de admin e no inverso tem pouco. E acaba que o cara de desenvolvimento ele entende muito da parte funcional e o funcional entende pouco da parte dev. E aí, como o Eudimar falou, acaba que fica limitado. Na minha experiência, assim, eu comecei a trabalhar com Salesforce em 2022, final de 2022. Vamos falar de mercado. Eu via muitas vagas ainda para funcional. Tinha muitas em 2022, início de 2023. Hoje, eu vou ser bem sincero, eu vejo muito pouca vaga de funcional. Então, eu acho que hoje em dia o mercado está mesclando bastante. Então, assim, até quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você fala que é funcional e você fala que eu só mexo com a área de funcional, isso já não é tão bem visto, porque o pessoal prefere olhar para um profissional que eles consideram, não vou dizer isso, que eles consideram limitados. Estou falando da galera que está começando. Claro que tem gente que tem muitos anos de experiência e são ótimos funcionários, não precisa codar nada. Isso é óbvio, mas como você está falando da suíte que você está querendo entrar no mercado agora, então eu acho muito importante a gente não se privar disso, sabe? Que uma das coisas se complementam. E como o Jonathan falou da questão do flow, essa questão da lógica, porque a gente conhece hoje, o flow é uma coisa mais recente, e a gente vê no mercado que tem muito funcional que fala que não faz flow, não é, Eudimar? Tem muito funcional que fala, não, eu não faço flow. E isso não é tão bem visto hoje em dia. Funcional, o flow, ele é um desenvolvimento também, diferente, não é... Esqueci aquela palavra quando a gente fala desenvolvimento. Esqueci, gente. Low code. Desculpa, porque eu fico nervosa quando eu começo a falar. Quando tá brincando, eu falo, mas se falou sério, já era. Então, acaba que a gente precisa... Eu acho que não dá mais para se limitar. Não dá mais para a gente pensar nisso. E aí, com o decorrer dos dias, aí você vai começar a compreender. O Thiago vai dar várias dicas, vai falando sobre isso. Daí a gente vai compreender melhor porque que uma coisa não dá para a gente
dividir. Eu sou só um tipo de profissional, eu só quero ser funcional e pronto. Ainda mais hoje em dia com o mercado do jeito que está. Pode ir lá, Tiago, a gente já se apresentou. Tiago chegou intergaláctico, atrasou, estava congestionamento, né, Tiago? Está viajando. Usando a tecnologia de Salesforce, certo? As nuvens que eu já trabalhei de Salesforce, eu trabalhei com a Service, com a Sales, com a plataforma, Financial Service. Tenho conhecimento em Marketing Cloud, em outras nuvens também. Hoje eu trabalho em projetos com a Health Cloud, né, e agora estou mexendo um pouco também com Life Science, que é paralela ao Viva CRM, de repente vocês vão ouvir falar isso no mercado, né, que é voltado para o setor de farmacêutico, tá? Enfim, espero que vocês gostem do evento. Preparei isso com, digamos assim, com um coração para poder apresentar para vocês que estão querendo um conhecimento, de repente não sabem a trilha para seguir, né? Então, de repente, isso pode ser uma luz para vocês. Depois a gente vai trocar contato, a gente vai poder fazer, eu fico à disposição, né, para vocês tirarem dúvidas, podem mandar mensagem, né? Vou respondendo assim que possível, certo? Mas vamos lá. Vocês estavam falando uma coisa que é bem interessante, que o mercado hoje, o dev, ele precisa ter conhecimento de admin. A gente precisa ter um conhecimento muito forte da limitação da plataforma, certo? Então, a gente precisa ter, não saber tudo de admin, mas a gente tem que ter um conhecimento que não tu consiga fazer um desenvolvimento sem ter problemas, certo? Eu já participei de projetos que o pessoal não tinha tanto conhecimento, né, de admin, e acabou fazendo inserts dentro da plataforma sem utilizar o book, né? A gente vai falar um pouco mais para frente, que nada mais é do que tu inserir uma massa de dados por vez, certo? Em vez de eu fazer de registro a registro, eu vou fazer um insert com uma massa de dados. Eu vou colocar 200 registros, 1000 registros, vou jogar ali dentro e ele vai, o Salesforce, ele conta no limite dele a quantidade de vezes que você envia dados, independente da quantidade. Se enviar 200 registros, ele conta uma chamada no limite da plataforma. E esse projeto que eu estava trabalhando era um projeto internacional e acabou que a gente ficou com a org 24 horas sem poder ter acesso, por conta desse problema, né, da limitação. Beleza? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas enquanto eu estiver falando, vocês podem mandar dúvida, abrir o microfone, conversar, certo? Hoje é mais para a gente apresentar essa jornada que a gente vai ter, certo? De desenvolvimento, tá? Então, hoje a gente vou apresentar para vocês a agenda, a gente vai ter um bate-papo. Se vocês tiverem ideias de coisas que vocês queiram ver, eu vejo que vocês falam muito de DevOps. Eu sou certificado DevOps, Copado e Flosson. Também tirei certificação AWS, também para DevOps. Já mexo com isso há um bom tempo, tá? Vi por conta de projetos que eu participei, que as pessoas ainda faziam tudo por change set e dava muito problema, né? Então eu comecei a estudar isso já tem bastante tempo, né? Na época que eu trabalhava já ainda com .NET, a gente já mexia bastante com essa parte de esteira, de DevOps, de automatização desse processo, certo?
Fique à vontade aí para questionar. Espero que eu consiga tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Não sou especialista em PowerPoint, tá? Então, espero que gostem. Estão vendo a minha tela aqui? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá. Aqui eu fiz um PowerPoint simples para a gente poder explicar a agenda que a gente vai ter, certo? Aqui a gente vai fazer uma apresentação da agenda, certo? Um slidezinho simples. O que a gente vai ter pela frente? A gente vai ter uma preparação de estudos, certo? Do ambiente que a gente vai ter. O que seria isso? Criação de org de dev. Muitos de vocês já sabem disso, né? Como fazer, como criar uma org. Quem não souber, por favor, levante a mão, tá? Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para ajudar vocês nessa jornada, tá? Para trazer conhecimento para vocês. A gente tá... Eu faço esses treinamentos por conta de querer dividir com vocês, impulsionar vocês, tá? Não estou criando concorrente, estou criando aliados de trabalho, tá? Então, fiquem à vontade para tirar dúvida. Se não souber, por favor, levantem a mão, que a gente vai parar. Eu vou explicar para vocês, vou ajudar vocês, né, no que precisar, tá? A gente vai ter a criação da org de dev, para a gente poder fazer os estudos. A gente vai fazer a instalação e configuração do ambiente para estudos e exercícios. O que é isso? A gente vai fazer a instalação do CLI, do Java e do Visual Studio. E também plugins para que a gente consiga trabalhar com o Visual Studio Code no desenvolvimento. Ah, Thiago, mas por que a gente vai usar o Visual Studio? É a ferramenta recomendada pela Salesforce. Tá? A Salesforce hoje recomenda que a gente utilize o Visual Studio Code, por quê? Por praticidade, quantidade de plugins, facilidade, certo? Hoje, uma das vantagens que a gente tem, eu posso fazer um deploy, clicar com o botão direito e fazer um deploy do meu código para a org. Em vez de ter que fazer um change set, eu vou pegar o código, copiar, abrir o Developer Console, colocar o código ali, fazer um compilado, de rodar os testes, colocar isso em prática. Então, facilita muito para o desenvolvedor. Thiago, mas é só isso? Não. A gente tem plugins que a gente consegue fazer consultas SQL no Visual Studio, entendeu? Com os plugins conectados à nossa org, eu consigo identificar objetos ali dentro da minha org e construir uma consulta e buscar dados para ver o que tem lá, se modificou. Eu quero buscar uma conta por ID. Eu consigo fazer? Sim, consigo. Entendeu? Diretamente do Visual Studio. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vou considerar que está todo mundo sabendo. Ô, Thiago, só aproveitando que o Guilherme falando, você falou do Visual Studio Code, no ambiente de trabalho, eu uso o computador da empresa e, cara, eu desisti já de instalar o Visual Code, o VSC. É muita coisinha amarrada ali que sempre me dá erro na hora que eu tento autenticar a org. E hoje eu uso o Code Builder, né, para tentar dar uma burlada nessa história. Tá, mas me tira uma dúvida. Tu faz a instalação dos plugins do pacote. Quando tu fala de ambiente, preparar o ambiente para conectar com a org, a gente utilizava o SFDX e hoje é só SF. Então, a Salesforce trocou esse ano ainda, tá? Ele parou com o SFDX e botou só SF. É um outro plugin, mas os comandos do SFDX ainda continuam funcionando, tá? Mas ele trocou, normalmente, tipo, dentro do Windows é uma DLL, né? É um arquivo DLL que ele tem ali para poder fazer as chamadas que tu precisa, as integrações. Pode ser isso, tá? Pode ser que tu precisa fazer uma atualização somente do CLI dele. Eu esse ano nem tentei. Assim, já foram muitas horas perdidas aí o ano passado para mais de tentar instalar e não deu. E aí surgiu o Code Builder e eu migrei para lá, né? Óbvio, tem bastante coisa que acaba perdendo, mas queria, não sei se já mexeu e se tem alguma visão, isso aqui
você vai acabar perdendo bastante, algo nesse gênero? Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu uso o Visual Studio Code há muitos anos no Salesforce, e a gente não teve uma época que a Salesforce era uma empresa externa que fornecia os plugins do Visual Studio Code para a gente poder desenvolver em Apex. E essa empresa descontinuou. Só que a adesão da comunidade era muito alta em cima do Visual Studio Code, que a Salesforce comprou isso, Abraçou isso. Abraçou essa ideia do Visual Studio Code e ela hoje mantém esses plugins. Então, assim, quando tu chegar no Visual Studio Code, tem uma área de plugins ali, tu colocar package Salesforce, ele vai já ter um pacote de tudo que tu precisa. Tu não vai ter que instalar um a um, tem que ter uma sequência, não. Ele faz a instalação daquele pacote, entendeu? E tanto que ele não deixa desinstalar um. Vou te dar um exemplo, eu tenho 5 plugins ali dentro e eu tentar desinstalar um para ficar 4, ele não deixa. Ou tu desinstala o pacote todo, ou tu deixa o pacote todo instalado. Tá? A gente pode ver isso. O nosso próximo encontro vai ser na sexta-feira, né? Onde a gente vai fazer essa instalação, certo? A gente vai fazer a criação da org, certo? E vai fazer a instalação do Visual Studio Code e vai fazer todas essas conexões, do tipo, eu preciso conectar na org, eu preciso fazer um Dev Hub, entendeu? Então, eu vou fazer isso tudo passo a passo junto com vocês, tá? Okay. Eu já tenho tudo isso configurado, mas eu vou fazer um passo a passo para que vocês também consigam fazer isso. Beleza? No pessoal eu consegui seguir, mas da empresa, aí eu tô aqui no pessoal, então não vou ter problema aí na nossa próxima sessão, mas da empresa realmente eu não... Não, mas assim, no caso, tu tá tentando instalar no da empresa. Hoje não mais, eu já virei essa página. Não, porque acontece, eu trabalho na Cognizant, né? Vocês devem conhecer essa empresa, né? Na parte de Salesforce, e eu não consigo instalar o CLI dentro dela. Aí eu tenho que ligar para a Índia, eu tenho que abrir um chamado, aí os indianos vão me ligar, eu tenho que explicar para eles por que eu preciso. Aí o CLI que eles têm lá já está defasado. Eles não deixam a gente instalar qualquer um. Eu tenho que ser a empresa tem que validar o que eu vou instalar dentro da máquina. Então, assim, eu aqui estou usando o meu pessoal. O meu pessoal já é todo configurado porque eu preciso, entendeu? Eu não tenho problemas. Mas, normalmente, o computador de empresa tem determinados softwares que eles não liberam. Né? Depende. Se a tua empresa, de repente, tem um setor que cuide disso, né? Uma governança, eles vão deixar, tipo, tem uma lista de software que pode instalar. Tem outros que não. Eu trabalho muito com processo. Eu mexo com Visage. Né? Não sei se vocês conhecem o Visage, mas ele é um BPMN, certo? Eu tenho no meu pessoal, porque quando eu fiz pós-graduação eu estudei e gosto muito de trabalhar com ele para identificação de processo, mas no da empresa eu não consigo. Eu não consigo instalar nada. E o Visage eles não me permitem. E aí eu abri um chamado, falei, eu tenho licença, eu pago essa licença, eu gostaria de instalar no computador da empresa, porque eu vou para um cliente e eu não vou abrir o meu computador, entendeu? Até porque o meu computador é cheio de adesivo, né? O da empresa não, é aquele computador bonitinho, com todo prata, sem muita firula, entendeu? Mas o meu pessoal gosta de ter adesivo, né? O adesivo ele todo. E aí a empresa disse que não pode, mesmo eu pagando. Tipo, eu mostrei a nota fiscal, eu falei, eu pago aqui, entendeu? Eu tenho pago já, não é pirata. Eles disseram que não podia usar. Pode ser isso também, de repente dá uma conversa com o pessoal de suporte, com a governança para poder ver e explica isso para eles, né? Tá ok, obrigado. Beleza? Certo. Vamos lá. A gente vai ter a aula 1, depois da preparação de ambiente, tá? Aonde a gente vai ter lógica de programação e um hands-on. O que seria isso? Vocês devem ter vocês, numa maioria aqui, vocês são administradores, alguns já são desenvolvedores, né? E a gente vai ter uma lógica utilizando o Apex, que nada mais são do que controladores, onde a gente vai falar de if, else, laços, interações, né? Utilizando o Apex. Mas, Thiago, eu já sei lógica, ok. Mas o Apex tem alguns detalhes, os quais a gente precisa ficar muito atento. Quando eu comecei a trabalhar com Salesforce, eu vinha de uma carreira Microsoft, certo? Aonde que eu tinha softwares on-premise
Eu tinha um servidor dentro da empresa de banco de dados onde eu podia fazer 1 bilhão de consultas, 1 bilhão de inserts, e não teria problema. Eu não tinha limite, eu não tinha limitação. Só que quando a gente trabalha em ambiente multi-tenant, eu preciso estar atento a isso. Por quê? Vamos lá. Vocês imaginem que o Salesforce é um prédio, certo? E aonde cada empresa que ela fornece o acesso ao Salesforce é um apartamento. Então, a partir do momento que eu começo a ter muito uso, eu posso prejudicar o meu vizinho, né? Questão de processamento, uso de memória, né? Questão se porventura vir a travar o servidor, acaba que eu não sou só eu prejudicado, são muitas pessoas a isso. Mas não sei como é que funciona o hardware da Salesforce, até porque a gente não tem acesso a isso, a gente só tem acesso à plataforma, tá? Mas tu tem que ter esse cuidado, certo? Aí a gente vai falar de uma questão de bulk, né? Quando tu faz aquela inserção de massa. Quando vou fazer essa inserção, eu preciso colocar mais dados ali dentro, a maior quantidade possível de dados, para que a gente possa não ultrapassar as limitações da nossa licença. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Por favor, se manifestem. Eu considero que vocês sabem e vou fazer uma explicação mais leve. Beleza? Temos aqui aula 2, orientação a objetos também e um hands-on. O hands-on nada mais é do que prática, tá, pessoal? O que é orientação a objetos que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de classes, métodos, tipos de acesso que existem dentro do Salesforce, tá? E depois que eu explicar para vocês isso, né, da orientação a objetos, a gente vai fazer uma prática, tá? Aí a gente vai poder ter uma visão prática de como isso funciona no desenvolvimento, tá? Um exemplo, vocês sabem o que é uma classe, o que são métodos, o que são os tipos de acesso. O Salesforce tem uma particularidade que é o without sharing ou with sharing, né? Se eu vou utilizar algumas regras, né? Isso eu vou explicar para vocês com maior detalhamento nessa segunda aula, tá? E vou preparar alguns exercícios para que a gente possa fazer isso. Ok? A gente vai ter um SOQL básico. Nesse momento, a gente vai ter que falar um pouco de SQL, que é Structured Query Language, que é uma linguagem de consulta estruturada, né? Que é o primórdio das consultas, né? A maioria de vocês que cursou faculdade de ciências exatas para informática, ou ciência da computação, análise de desenvolvimento de sistemas, ou análise de sistemas, provavelmente teve uma matéria chamada matemática discreta, que nada mais é do que falar de teoria de conjuntos, que nada mais é do que o SQL, tá? Essa que é a sacada, tá? Quem não conhece, pode procurar teoria de conjuntos, vai conseguir entender, tá? As intersecções, tem bastante coisa interessante. Se vocês quiserem, de repente, uma aula mais longa, falando de SQL, do básico, como é que estrutura, o que cada comando faz, a gente pode fazer também, tá? Eu aceito sugestões do que vocês queiram fazer, né? O que vocês têm curiosidade de aprender e a gente estruturar eventos para frente, tá? Esse é o primeiro que a gente está fazendo, eu estou fazendo ele bem básico, mas a gente pode falar de vários assuntos também. Eu preciso que vocês me digam o que vocês querem aprender, beleza? Aqui, no caso, a gente vai fazer Structured Object Query Language, que é uma consulta estruturada em cima de objetos do Salesforce, tá? Que a gente pode utilizar. Vou explicar para vocês como funciona, como é que é essa estrutura, tá? E vamos construir algumas consultas também fazendo isso na prática, beleza? Para que vocês vejam realmente como é que isso vai funcionar, beleza? Vamos ter os tipos de objetos no Apex também, que a gente trabalha, certo? A gente vai falar dos tipos mais básicos, certo? A gente não vai ficar correndo para assuntos muito avançados, mas nos próximos eventos a gente pode vir a falar também, né? Depende do que vocês solicitarem aí, que a gente possa fomentar isso com vocês, certo?
E aí a gente vai fazer uma prática, utilizando as questões que a gente viu anteriormente, né? Tanto a lógica de programação, orientação a objetos e o SQL básico. Nesse momento aqui, a gente vai conseguir trabalhar os objetos, de repente, já pegando dados da nossa org, tá bom? Aonde vocês vão ver na prática isso acontecendo. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Até agora, tranquilo. Só para comentar aqui, Thiago, tem no início aqui, veio a Ingrid também comentou, tem pessoas também no início dos estudos, então muitos termos que você comenta, acho que vai ter bastante do pessoal que não compreende, e provavelmente não vai falar aqui, né, em tempo de voo, mas só para balizar aí o conhecimento. Não, então, quem quiser perguntar, fica à vontade. Hoje é uma aula mais rápida, tá? A gente vai ter um tempo aqui para ficar de bate-papo. Vocês podem tirar dúvidas, abrir questionamentos, tá? E aí a gente vai conseguir conversar, porque hoje é mais uma apresentação do que a gente vai ter, certo? Termos que vocês não entendam, coisas que vocês queiram entender, perguntar, fiquem à vontade, tá? Então, eu vou começar a falar para vocês conforme vocês forem me perguntando, entendeu? E a própria Kênia sabe, se deixar, eu vou ficar falando aqui, a gente vai até 10 horas da noite, meia-noite, eu vou continuar falando, entendeu? Certo? Aí, a gente tem aqui os tipos básicos que a gente vai conhecer. E aí a gente abre para perguntas e dúvidas que vocês tenham. Fiquem à vontade aí para abrir o microfone. Só não xinguem a mãe, por favor, tá? A parte de lógica de programação que você vai usar, a gente já consegue ali dar uma expandida para que é mais funcional ali para o Flow, ou vai ser mais focado realmente para a parte do código nesse momento? Então, a gente vai trabalhar na lógica de programação com... A lógica de programação, ela indifere se eu vou programar código ou se eu vou utilizar um Flow. Tá? Eu posso utilizar em N situações. Eu vou ensinar lógica, que tu vai ter... Na lógica, o que é? A lógica é uma estrutura de decisão, certo? Eu tenho um script estruturado, passo a passo, para executar determinada ação. Só que eu posso utilizar isso para Flow, para programar, sei lá, para fazer uma automação. Então, o início dela não vai ser já baseado em questão de estrutura do Apex, vai ser a base da lógica mesmo. Que a minha dúvida era essa, se ia ser mais aplicado ou se ia ser o contexto da lógica mesmo. Então, eu não posso falar de lógica aplicada ao Apex se eu não tiver falado de lógica num todo. Ah, beleza. Entendeu? Eu preciso dar uma base. O que é uma lógica? E aí, de uma maneira simples que vocês consigam entender essa lógica. Não adianta eu falar para vocês, a gente vai utilizar um if, um else, um switch, que a maioria das pessoas não vai entender. Entendeu? A gente vai começar com o algoritmo, Edmar, eu acho que é isso. Isso, a gente vai ter que fazer um algoritmo, entendeu? Beleza. Mas, porque a lógica nada mais é do que uma estrutura de passo a passo de ações para determinado resultado. Beleza. Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Todo dia de manhã, quando tu acorda, tu abre os olhos e tu decide. Tu tem uma estrutura de decisão, o quê? Eu levanto e vou começar meu dia, ou eu viro para o lado e continuo dormindo. Isso já é uma lógica, isso já é uma decisão que a gente precisa, entendeu? Bem-vindo, Maurício. Boa noite. Pessoal. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí. Uma coisa que eu quero acrescentar. Lógica. Lógica de programação não é Apex. Não. A lógica de programação é um negócio de você saber a estruturação dos passos a passos que você vai criar uma classe. Pode ser Java, pode ser .NET, C#, C++, whatever. A lógica é como você vai chegar na estruturação do que você quer criar dentro de uma classe. Então, sem lógica, você não trabalha, né? Especialmente no Salesforce, porque você precisa lógica para Flow, lógica para classe, lógica para regra de validação. Então, é bastante coisa assim. Quando entrar na lógica do Salesforce para o Apex, existem as particularidades que o Apex tem das outras linguagens. O Apex é um Java-like,
Significa que não é um Java 100%, né? Não é puro. Ele tem suas particularidades, tem suas regras definidas por causa do modelo do sistema da Salesforce, por ser uma instância compartilhada. Quando você falou na database do Salesforce, eu conheço. Eu já tive a oportunidade de ir numa. E a estrutura de segurança dos governance limits, das regras, para limitar o que você vai fazer de query, tantas chamadas, é tudo estruturado no servidor, mas cada uma instância é um servidor, seria, né? É claro que é uma estrutura gigantesca de várias máquinas com CPUs e tudo, mas a estruturação é uma única. Ele não compartilha de uma central dizendo, se a pessoa tentar fazer alguma coisa, bloqueie na instância. Não. A instância é única. Então, tipo assim, todas as regras estão nessa instância 1, todas as regras estão na instância 2, para evitar a perda de processamento e de memória, né? Isso não é compartilhado, é aqui no coisa. Então, essa estruturação que evita que a gente faça uma query e que retorne mais de 102 linhas, né? Que dá o SOCOS, o 101, um dos mais frequentes erros. Então, essa estruturação do servidor de instância é dessa forma. Aproveitar que vocês comentaram da linguagem, o Edgar ele perguntou aqui se ele, em questão de estudos, ele foca já em Apex ou começa ou aperfeiçoa Java e vem colocando Apex? Ou ele já pode começar direto em Apex ali e focar nesse estudo? Ele já tem um conhecimento prévio? Não, ele é admin. Ele é admin. Ele sabe lógica? Ele sabe lógica? Eu ia falar isso. Provavelmente, acho que se Edgar, você quiser abrir o microfone, ele está aberto. Aí você pode participar da conversa. Porque acontece assim, independente da linguagem, tu tem que ter uma lógica muito apurada. Legal, né? Aí tu vai ter uma orientação a objetos. E aí a orientação a objetos e a lógica, tu aplica em qualquer linguagem, como o Maurício falou. Não é baseado somente numa linguagem. É um conceito aplicável em muitas linguagens. A orientação a objetos e lógica eu vou poder aplicar em C#, C++, Python, uma série de linguagens, entendeu? Java, Apex, entendeu? Então, quando tu sabe a orientação a objetos e a lógica... Aí é saber a lógica para poder aplicar soluções específicas de cada linguagem, né? Porque eu vi isso na... Cada linguagem tem as particularidades. Isso. Só que a lógica é a base. Né? A lógica é comum. Eu posso citar linguagens que vocês nunca viram. Foxtron, Foxbase, VB, todas são coisas muito antigas. Eu comecei a programar em 1986. Então, eu já estou dizendo a minha idade, né? Então, mas a lógica é o básico para tudo. Se você aprende a parte lógica, Java, C#, Python, Ruby on Rails, todas essas linguagens, React, todas essas linguagens, é mais fácil de você entender e já ir para cima. Mas se você perde, você não tem o conhecimento básico, que é a lógica, você pode aprender, mas, cara, você vai demorar muito mais. Então, tipo assim, tem questões de tipo, if and else, quando você vai usar as coisas desse tipo, é o básico da lógica, e você está passando disso, você está, tipo... vou tentar acelerar o processo. Não acelera. Faz tudo certo. Isso é por experiência própria. Eu já estou com Salesforce há 12 anos. Eu estou em programação há muito. Então, se você não faz certinho, o básico, tudo, aprende uma sólida coisa que nem o Thiago vai passar, meu amigo, você vai esbarrar no problema no futuro. E daí esbarra e tem muita gente que esmorece e fala, eu não vou conseguir porque eu não vou conseguir aprender aquilo. E daí é o que acontece, muita gente abandonar. Não é por ter incapacidade. Não, meu amigo, qualquer um tem capacidade de aprender. Mas é o querer avançar e pular etapas. Então, tipo assim, não vamos tentar pular etapas e vamos para frente. Fabiana está com a mão levantada? Boa noite, Thiago. Tudo bom? Boa noite. Thiago, deixa eu só esclarecer, ver se eu entendi. Porque essa parte de lógica, apesar de eu estar focada em admin do Salles, essa parte de lógica, programação, eu tenho uma boa base. Mas, pelo que eu entendi, você vai pegar tudo isso
e mostrar em um contexto dentro do Salles. E o que nós vamos usar dentro do Salles. É isso que eu entendi? Isso. Só que assim, ó, imagina, eu vou passar para vocês um conhecimento básico, como o Maurício falou. Eu tenho como trabalhar em linguagem de programação sem ter uma lógica? Até tem. Mas tu tem determinados problemas que tu vai olhar e dizer que, ó, cara, eu não consigo sair daqui. E se tu parar e aprender bem a lógica, tu vai olhar para aquele problema rapidinho, tu vai solucionar, entendeu? Vai estar meio que no teu sangue, tu vai simplesmente olhar para aquilo e já pensar uma lógica para solucionar. Entendeu? É essa base que a gente precisa ter. Tu conhecer a lógica e saber aplicá-la também, que a gente precisa disso. Não é somente o saber, é o saber aplicar. Tá? Vou dar um exemplo. A gente tem uma estrutura de decisão que eu vou utilizar um for. Mas eu posso fazer com switch. Entendeu? Já são pré-determinados. Eu tenho os valores pré-determinados? Tenho. Eu posso dar um switch, é mais rápido. O processamento é mais rápido. Em vez de eu ter que percorrer um monte de registros, eu posso utilizar um switch. Mas eu não sei quantos registros são. Eu não posso dar um switch, eu tenho que usar um for. Entendeu? Então, a lógica que eu quero mostrar para vocês vai trazer esse tipo de conhecimento. O que usar, quando usar. Tá? Então, para que isso fique uma base. Independente. Vou utilizar com Apex, vou utilizar com .NET, vou utilizar com Java, vou utilizar em outros tipos de linguagem, a lógica é a mesma. Ela não muda. Se vocês pararem para analisar o SQL ele é igual para qualquer banco de dados. Oracle, Postgre, Firebase, SQL Server, todos eles utilizam os mesmos comandos. Select, insert, delete, update, os comandos são iguais. Lógico, tem comandos diferentes, sim, mas são particulares de cada plataforma. Tá? É mais ou menos isso. Que a lógica é uma base, a orientação a objetos vai ser uma base, e ela pode ser aplicada, e as duas podem ser aplicadas em qualquer lugar. Tá? Mas tem diferença entre as duas? A orientação a objetos é um conceito que a gente vai utilizar para desenvolvimento, certo? E a lógica de programação é aplicada dentro desse conceito. Então, por isso que a gente vai falar de lógica de programação. Tá? E aí a gente vai ver isso também na prática com Apex. Tá bom? O Felipe tá com uma levantada, Felipe. Felipe, né? Perdão. Agora sim. Vai lá. Uhum. Uhum. Não, o Marketing Cloud ele é apartado, né? Ele é um ambiente ele é apartado do Salesforce, porque daí tu tem a jornada, tu aplica a lógica na jornada, né? Tu tem um passo a passo, então tu já utiliza a lógica nisso. Mas eu vou querer trabalhar com outra nuvem, com service. Não. Dentro, só colocando, o tipo de queries que você faz dentro do Marketing Cloud é o SQL, é o puro, né? Porque é uma nuvem, era uma aplicação dentro do Radio 6, era uma aplicação que era instalada dentro do Salesforce, depois saiu para fora do Salesforce, e daí a Salesforce comprou. Então, a base de plataforma da aplicação não é Salesforce, por isso que não tem sandbox, por isso que não tem uma montoeira de coisa. Até a forma de você fazer a programação dele com a AM Scripts. Então, são diferentes. Tipo, o Service, o Apex, você não aplica lá. Mas a lógica de você trabalhar, tipo, de montar uma query, de fazer algumas automações que você faz no Automation Studio, ou na criação de jornadas, ou no envio, uma criação de um e-mail personalizado, landing pages, toda
essa coisa, você tem que saber a lógica, né? Mas Marketing Cloud é uma coisa, Sales, Service, Experience são outras coisas, Industry é outra coisa e Commerce Cloud é outra coisa. Porque Commerce Cloud, B2B, B2C e Marketing Cloud são coisas compradas pela Salesforce, não são coisas desenvolvidas na Salesforce. O B2B é mais parecido porque já era uma coisa que estava dentro da plataforma Salesforce, né? Plataforma é aqui, que é a parte básica, que daí tem o Apex, tudo assim. Mas o restante eram coisas conectadas no Salesforce, que tinha uma outra linguagem, uma outra forma de trabalhar, que é SQL, não é um SOQL, que é o adaptado da Salesforce por causa do Governor Limits. Então, são bem diferentes. Eu penso que você trabalha no Marketing Cloud, vai entrar no Sales and Service, vai ser Não, esquece disso. Sim. É outra plataforma. Desenvolvimento Salesforce? Sales and Service? Não. Não consegue. É diferente. O Marketing Cloud é um outro mundo do Sales and Service. A automação você vai fazer com Flow. Continua, desculpa. Tiago, Maurício, eu não sei, acho que eu entendi, é que ele tá tentando, pelo menos eu vou tentar entender a dúvida dele. Ele tá com dificuldade, assim, no fazer o link do que a gente está propondo de jornada com o dia a dia dele de Marketing Cloud. Acho que ele tá bem... É diferente. É totalmente diferente, diferente. Felipe. Você não vai ver Marketing Cloud em nada, a não ser essa lógica aplicada de conceito de como aplicar uma decisão. E lógica você vai aprender nos dois. Só que aqui você não vai ver nada. Eu sei que tem Dev Marketing Cloud, que é uma coisa totalmente específica para a nuvem. Então aqui você é como se você tivesse você deixa de lado o Marketing Cloud e vem para a base do Core aqui. Isso aí. Isso. E como o Maurício explicou, são plataformas distintas. O tipo de linguagem é distinto, entendeu? Isso. Eles estão, a Salesforce, eu falo isso porque eu tenho contato bastante com o pessoal de engenharia. Eles estão tentando fazer algumas modificações, tanto no Marketing Cloud como no Commerce Cloud, para facilitar a nossa vida, em termos de sandbox, coisa para a gente poder treinar. Até no Trailhead, não existe uma org de Marketing Cloud para a gente treinar. Não existe uma org de Commerce Cloud para a gente treinar. Quando existe, é uma org temporária, de 14 dias, 15 dias, que não dá para nada. Né? Por quê? Porque a plataforma que foi desenvolvida, o Marketing Cloud, o Commerce Cloud, é uma plataforma diferente do Salesforce. Então, tipo, o que você aprende lá, infelizmente, você não consegue aplicar no Core. E vice-versa. Né? Infelizmente, né? A lógica sempre é a mesma. Para independente da linguagem, a lógica de pensamento, a lógica de raciocínio, ela vai ser aplicada, você consegue aplicar ela em qualquer local. Até a lógica na direção de trânsito. Se eu for por essa via aqui, eu vou gastar mais tempo. Porém, tem um atalho lá. Tá? Então, tipo assim, né, a lógica é no nosso dia a dia. Né? Bom, desculpa aí, pessoal, vou ter que desconectar aqui, que está cortando muito. Beleza, obrigado, Maurício. Não, era mais ou menos isso que Valeu, Maurício, obrigado aí pela participação. É mais ou menos isso que o Maurício falou, a gente tem regras, né? Tu vai aplicar lógica em vários pontos da vida, certo? Quando tu vai num buffet, vai te servir, tu escolhe o que tu quer. Ali tu tem uma lógica de sim ou não, né? Um booleano que a gente pode trabalhar. Quero ou não quero, certo? Mais ou menos isso que a gente tem que ter essa base e depois a gente vai começar a aplicar isso dentro da linguagem de programação, que daí são estruturas de decisão que a gente vai poder ver. Certo? Mais alguma dúvida? Pode falar, pessoal.
Fiquem à vontade. Tiagão, não seria nem uma dúvida, cara. Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite. Cara, eu não sei se já está nos seus planos e se caberia, mas no começo você falou sobre deploy, né? Não ser via Teamset, enfim. Eu sempre atuei com esteira, com Git. Então, eu vi você falando também sobre VS Code. Então, talvez nessa instalação faria sentido a gente fazer um deploy, igual você falou, clicando com o botão direito lá, fazendo um deploy já linkado com o Git, aprendendo um pouco, não tudo, né? Que eu sei que o Git é muito extenso, então, mas o básico de repositório, sabe? Cara, se vocês quiserem um treinamento de Git, eu posso fazer para vocês. Eu já treinei inúmeras pessoas para trabalhar com isso. Eu trabalho com isso desde, sei lá, acho que 2002, 2003. Toma nota aí. Com ferramentas também. Certo? Que nem a gente vai tomar nota. Podemos. E falo para vocês assim, ó. Hoje, um desenvolvedor que eu vou fazer uma entrevista com alguém. Se eu perguntar pro cara, tu conhece Git? Conhece versionamento de código? E o cara disser, não. Acabou. Eu não quero no meu time. Tá? Eu não quero no meu time, por quê? Ou o cara tem disposição, se ele disser não sei, mas aprendo, é uma coisa. Mas se o cara simplesmente disser não sei, o cara está extremamente parado. O cara está extremamente defasado. Por quê? O Salesforce, ele não tem versionamento de código. Ele tem uma ferramenta chamada Developer Console, certo? Mas ele não gerencia versões. Isso é um problema. Eu trabalhei em projetos grandes, tá? Um projeto que eu trabalhei para o setor automotivo, eu tinha 6 times abaixo de mim, certo? Aonde que esses times, numa maioria, eram pessoas que trabalhavam somente com Developer Console. E eu, como desenvolvedor, vejo que... Marcos, trabalhei na Stellantis. Fiz um projeto lá. Eu reorganizei um pedaço da Stellantis, tá? E até interessante por quê? Porque quando eu coloquei o versionamento de código, montei todo o DevOps deles, as pessoas que estavam acostumadas com o Developer Console não aceitavam. Por quê? Porque para elas era mais prático. Ela abria ali, ela fazia e mandava. Só que é um problema. Eu faço um código, comito, salvo no servidor, a Kênia está mexendo no mesmo arquivo que a gente não se comunicou, não por maldade nem nada, mas falta de comunicação. Ela salva o arquivo dela, ela sobrescreve o que eu fiz. E eu não tenho como recorrer, eu não tenho ninguém que vai me dizer assim, Thiago, tem teu código aqui, vamos mesclar e tal. E o versionamento de código faz isso. A partir do momento que eu comito o meu código, e a Kênia está mexendo no mesmo arquivo, quando ela for comitar, o versionador vai dizer, atualiza o arquivo, porque tem coisa nova. Então, ela vai fazer um retrieve do código, vai atualizar na máquina dela, e aí ela vai colocar o código dela e vai comitar para o remote, entendeu? Vai comitar para o remoto, aonde a gente vai manter o código todo, certo? Acho que Developer Console é só se você trabalhar como um dev único na org. Isso aí faria tal sentido. Poderia até ser usado, mas do contrário, realmente, quando há versionamento, há mais pessoas trabalhando, não faz zero sentido trabalhar sem Git. Sim, mas o que acontece? Por mais que tu trabalhe sozinho, eu já tive casos de eu não usar um versionador remoto, entendeu? Deixar só na minha máquina quebrar o HD, dar problema no HD, torrar, eu perder tudo, entendeu? Ou até se você subir uma versão errada também e detonar um trabalho que você fez um dia inteiro, que você errou e subiu uma versão quebrada. Sim, você perde a versão, já era. Sim, no Salesforce, é uma das coisas que é interessante, que a gente não consegue subir nada de código sem teste. Obrigatoriamente, para a produção, eu preciso enviar teste. Produção, sim, mas de dev para homolog, por exemplo, você pode detonar o código de homologação, que já estava pronto para ir para produção, né? Sim. Aí, se você não tem controle de versão, fazendo direto o deploy, já era, perdeu. Sim. Tem clientes meus que eu simplesmente, a única coisa que eu cuido são as releases deles. Entendeu? Eu verifico, que chamam de SRE, gerenciamento de releases, que eles chamam. E eu faço isso por quê? Porque eles têm um time desenvolvendo, só que eles não montam as releases corretamente.
Eu cansei de pegar desse time o pessoal mandando coisa sem teste, mandando teste quebrado, não cobrir o mínimo que a Salesforce aceita, que é 75%, entendeu? E aí a gente começa a falar de automação. Isso facilita para mim, entendeu? A automação, o DevOps, ele traz um facilitador do meu trabalho, entendeu? Eu daqui a pouco eu vou dar alguns e-mails desse cliente, por quê? Para verificar o que os caras estão comitando. Os commits que a gente faz para a produção, a gente sobe os versionamentos, é terça, quarta e quinta. Nem segunda, nem sexta a gente faz. Tá? Porque se der problema, ninguém quer perder final de semana e ninguém quer começar a semana com problema. Então, são 3 dias só que a gente faz isso. Poderia fazer todo dia? Sim. Mas não é um time maduro ainda para deixar dessa forma. Tá? Tiago, você disse alguma coisa sobre a gente talvez não tenha espaço para aprender um Git, né, né, fazer o treinamento já com Git, mas pelo menos a montagem de pacote, a gente fazer o deploy via pacote, ao invés de simplesmente botão direito deploy to org, que eu acho que é um conhecimento maneiro também de ter como base. Hoje eu faço no susto, mas eu não tive a base, né? Então eu estou buscando esse treinamento justamente para entender essas bases. Tá, peraí, deixa eu abrir aqui um VS Code, que daí eu vou explicar para vocês como é que é esse deploy do Visual Studio para uma org, tá? Como é que ele funciona, beleza? Na verdade, a conversa com o Thiago começou nessa história disso mesmo, né? Dele fazer umas aulas de DevOps. Lembra, Thiago? Sim. Era a nossa foi bem ideia. isso. Depois ele vai dar aí 120 horas de DevOps. Acho que vai ser legal. Para vocês terem uma ideia, com DevOps, eu tenho certificação em Copado, tenho certificação em Flosson, tenho AWS também. Azure eu comecei a estudar, mas parei por questão de tempo. Mas já trabalhei com Git, GitLab, Bitbucket, o que mais? Com Azure também, já trabalhei, já fiz projetos com Azure. Só que no caso do Azure, tinha um time de DevOps. Eu só ficava lá dando pitaco, mostrando para os caras, cara, a gente faz de tal forma. A gente utiliza eles falavam sempre de trunk, que nada mais é do que tu pegar toda a massa de arquivos novos que tu tem e jogar para o servidor. Mas isso com o Salesforce não funciona, dá problema, entendeu? E nem tudo está certo. Então, eu gosto muito de trabalhar com Filter Branch, tá? Vocês, de repente, não estão entendendo o que é uma Filter Branch, nada mais é do que eu ter um commit de algo específico, certo? Eu vou dar um exemplo até que eu falei para quem, né? É como se eu tivesse vários bolos na minha frente e um bolinho fosse de dev, um bolo fosse de teste, outro fosse de UAT, aí eu vou ter homologação e vou ter produção. O Affiliate Branch nada mais é do que uma fatia. Então, eu vou desenvolver a minha fatia e vou colocar no bolinho de dev. Quebrou o bolo? Não. Daí eu passo para teste. Aí o pessoal de teste vai lá, testou, deu tudo certo, quebrou o bolinho? Não. E assim sucessivamente até chegar em produção. Por que acontece? Se eu precisar fazer um retrieval ou reverter uma publicação, eu reverto um pedaço assim, em vez de fazer um tanto assim. Tá? É uma maneira da gente trabalhar com mais segurança, porque tu tendo muita modificação, a probabilidade de ter problemas é muito grande. Do que se eu botar uma fatia pequenininha, uma filter que a gente faça menor, a gente consegue tratar ela especificamente ali. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Espera aí que está abrindo aqui.
Peraí, isso aqui eu não posso mostrar. Deixa eu achar aqui, pessoal. Ô, Thiago, estão perguntando aqui de 75% de cobertura do Salesforce. Eu sei que quando chega não sobe, a própria Salesforce barra isso ou tem que ser nos DevOps lá nas configurações para barrar a percentual de deploy? Porque sobe, né? Abaixo disso, as coberturas de código, né? Então, o mínimo aceitável pela Salesforce para cobertura de testes de classes é 75%, tá? O mínimo, beleza? Por quê? Porque no processo de deploy, tu tem que garantir que que tenha no mínimo 75% de cobertura com qualidade, certo? Também é uma coisa que a gente pode fazer um outro evento, porque normalmente as pessoas não se atentam ao desenvolver do teste. Ah, mas eu utilizo TDD. Na minha opinião, eu não vejo necessidade. Mas a própria plataforma barra abaixo de 75? Barra, né? Ela não deixa subir. Tu não sobe. Eu tenho como subir para 80%, 85%, tenho. Eu consigo configurar. Eu não consigo deixar menos de 75%. Beleza. Tá o Gabriel aí. Beleza? Respondido, Gabriel. E quando a gente procura as coisas, não acha. Né? Nathan perguntou aqui, evoluir Change 7 para FOSS ocupado, onde ele começa a estudar. Eu sei que tem curso, certificação para específico, né? Tem o pessoal que compartilha. Não sei se o Thiago vai saber responder. Aí se o Marques quiser falar, também pode falar, tá com a mão levantada. Boa noite. Pode falar. Pode falar, senhor. Não, boa noite, pessoal. Boa noite. Em relação, não sei se vocês já viram os seus Salesforce Day que saiu lá, as agendas. Eu queria saber se tem alguma forma de participar das agendas lá sem estar ligado a alguma empresa partner. Tu diz do Salesforce Partner Community? Isso. É o PLC que eles chamam? Sem estar ligado por lá, acho que é só pelo YouTube. Eles disponibilizam os eventos no YouTube, né? Ao vivo. É isso que você queria saber? Mas você precisa se cadastrar lá para poder ganhar aqui. Esses Salesforce Day, eles liberam 50% de desconto. Ah, tá. Salesforce Days, eles não precisam ser parte, né? Eles só liberam o link quando aparecer e o pessoal se cadastra. Eu lembro que já participei sem ser... Eu tô com o link aqui, depois eu vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Eu tentei me cadastrar, não consegui. Ah, tá. Olha, pelo que eu li, eu tava lendo hoje sobre, eles não vão liberar vouchers de 50%. O que eles estão oferecendo é a oportunidade de comprar os vouchers para qualquer certificação, até de arquiteto, com 50% desde que seja comprado de 10 ou mais unidades. Então tem cara de ser coisa mais para a própria empresa do que para a gente aí, usuário final. Não é aquele Salesforce Day para público, né? Não. Usuário, né? Eles estão cada vez mais dificultando acesso a voucher, né? Já faz aí uns bons 1 ano e meio que a gente não consegue mais igual antes. Nem de 20, nem os menorzinhos que parecia, né? Então por isso que eles colocaram essa premissa. Assim, normalmente eles fazem parceria com empresas que são partners, né? Aonde eles fazem... Eu vou dar um exemplo. Na empresa que eu trabalho, eu tenho por quarter, eu tenho 2 vouchers liberados. Tá? Eu posso usar 2 vouchers, independente da prova. Posso utilizar uma prova até $200 e não preciso de autorização para nada. Vou dar um exemplo. Se eu quero fazer App Builder, eu vou lá, solicito o voucher e recebo. Eu preciso fazer uma prova de $400. Eu preciso que o meu gerente me autorize. Entendeu? Eu preciso justificar aquilo. Thiago, mas eu já utilizei meus 2 vouchers, quero fazer o terceiro. Aí eu tenho que justificar por que eu quero fazer aquela terceira certificação no quarto. Certo? Então, vai muito da empresa. A Salesforce tem fechado muito com a empresa. Porque, normalmente, os projetos, eles pedem certificações. E eles acabam tendo que ter as certificações, então é mais fácil eles darem para um parceiro que vai fornecer serviço junto a eles
do que sair distribuindo voucher aleatoriamente, entendeu? Beleza, pessoal? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vocês estavam perguntando o que é como é que funciona, tá? Aqui eu tenho um Visual Studio aberto, certo? Ele já está configurado. Aqui é onde eu estou configurando a minha org, certo? Como é que eu vou fazer esse deploy? Tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito. Aqui embaixo ele vai me dar as opções, tá? Eu posso deletar isso do projeto na org. Ele vai lá na minha org e vai deletar o arquivo. Eu posso fazer um deploy desse código para a org. Eu posso ver a diferença desse arquivo com o arquivo no servidor, o que ele tem de diferença. Eu posso pegar o código que está no servidor e botar na minha máquina. Um clique. Beleza? Posso abrir no GitHub? Posso também. Ele está configurado? Tá. Aqui ele mostra a configuração. Ó. Eu estou na main, eu estou na principal. Certo? Então, todo o meu código está aqui. Tudo da principal. Ah, mas eu quero fazer uma filter branch. Tem como? Tem. Aí já é uma parte do Git. Entendeu? Eu posso criar uma filter branch em cima dessa versão de código aqui. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Aproveitem. Julia, aproveitem que eu estou de bom humor hoje. Na aula de Apex a gente vai ver um pouco de trigger ali? Cara, assim, a gente vai ver o básico de Apex, onde a gente vai aplicar a lógica e a orientação a objetos no Apex, tá? Porque o Apex em si, ele é orientado a objetos. Então, eu não posso sair falando para vocês, eu posso abrir aqui uma classe e sair fazendo para vocês. Vocês não vão entender patavina de nada. Por que o método é público? Por que ele é global? Por que ele é privado? Por que ele é interno? Entendeu? Eu posso ter uma inner class dentro de uma classe. Eu posso ter uma classe dentro de uma classe dentro do Salesforce. Ele permite isso. Só que vocês não vão entender o que eu estou falando. Não vai ser proveitoso para vocês. Certo? O intuito desses encontros é que eu passe conhecimento para vocês, que dê uma iniciação, onde vocês entendam e consigam trabalhar independente. Certo? Esse sempre foi meu intuito, de ajudar as pessoas a eles conseguirem andar com as próprias pernas, certo? E vocês conseguirem entender, pegar o conhecimento que eu passar para vocês, aplicar e crescer, certo? Certinho. Julia, respondido. Agora, acho que aqui o Michel, mas é uma dúvida ali, provavelmente mais corporativa ali dele, limite de organização de objeto de campo. Acredito ali que ele está com esse problema, mas acho que se eu vou iniciar, daí o Thiago pode complementar se coisa, mas você teria que fazer um saneamento ali do seu objeto, provavelmente, ver os campos interessantes ali para manter ou não, e trabalhar com a opção de talvez fazer um objeto custom para poder comportar uma solução, né? Inicialmente seria isso, Michel, mas se o Thiago dá uma opinião mais de anos de carreira aí. Cara, assim, o que acontece? Eu já participei de projetos que são antigos e não tinham governança, numa maioria dos projetos. Hoje, tu vê muito uma governança, eles tentam deixar a org com mais qualidade, porque ela vai acabar ficando lenta, tu vai chegar numa limitação de campos. Eu vou dar um exemplo, eu já participei de projetos de service que os caras criavam, eles duplicavam os objetos, entendeu? Tipo, tu tem o objeto account e os caras, em vez de pegar aquele objeto account, eles criavam um objeto conta com os mesmos campos que o account já tinha e adicionavam mais campos. Entendeu? Em vez de tu utilizar um objeto nativo, eles acabavam criando outro objeto. E no momento tu não sabia qual dos dois que estava valendo. Né? Já participei de projetos que a limitação de campos também, por objeto, em determinado ponto a gente tinha que ir lá, verificar o que estava sendo utilizado, porque as pessoas saíam criando ao próprio gosto e a gente não tinha um controle daquilo. Então, a gente acabava tendo que sanear essa ordem.
né? Verificar, está sendo utilizado esse campo? Está utilizado aonde? É somente um perfil? Por que construir isso aqui? E aí a gente tinha que tirar por necessidade de poder adicionar mais campos, por real necessidade do projeto. Beleza? Respondido aí, Michel. Aí ele perguntou que também criação de campos e record type em um objeto. Cara, o objeto, ele pode ter, se eu não me engano, acho que é um record type por objeto. Seria um 5. Eu vi, eram 5 num projeto. Porque a gente utilizava o mesmo objeto, mas nós tínhamos record types diferentes por área diferente. Eu trabalhava na capitalização, então a gente tinha um record type de capitalização. Aí tinham outros times que trabalhavam em outras frentes e acabavam tendo um record type próprio. Também. Entendeu? Mas eu não sei, eu não posso estar te falando alguma coisa que não está com precisão. Beleza? Mas acho que a dúvida dele é porque deve em tempo ali de projeto ele deve estar com essa limitação, mas a gente não vai conseguir te apoiar nesse sentido, assim, cara. Só dando esses overview mesmo. Já fugindo um pouco dos temas aqui da reunião. Vamos lá, tem aqui o Tadeu está perguntando. Em outra ideia para estudo também, o futuro próximo seria conhecer as APIs do Salesforce. Cara, tem muita API nativa, tá? Muita mesmo. Não são poucas, são bastante. Tem uma documentação bem vasta disso, tá? É bem interessante. Só que no caso, um conselho que eu dou para vocês assim, ó, não atropelarem os estudos, como o Maurício também pontuou. Eu posso começar a programar? Posso. Mas se eu não tiver uma lógica muito forte e uma orientação a objetos realmente esclarecida na minha cabeça, eu não vou conseguir fazer algo com qualidade. Eu até posso fazer, mas não vou ter qualidade e eu vou demorar muito mais tempo. Entendeu? Um exemplo, eu preciso construir uma consulta, eu preciso fazer uma classe que retorne o número de todos os registros pertinentes ao ID da conta X. Entendeu? Então, eu vou lá, vou construir um método, onde eu vou fazer uma query que vai me retornar todos os registros que aquela conta executou. Entendeu? Que inseriu, que deletou, que fez update, qualquer coisa do gênero. Eu vou construir isso muito mais rápido se eu tiver essa lógica comigo. Entendeu? Então, focar nesse ponto de vocês aprenderem a lógica. Tá? Ah, Thiago, mas é uma parte teórica que é chato. Eu passei toda essa chatice também, cara. E não tinha ninguém para me explicar. Eu tinha que comprar livro, eu tinha que... Isso numa época muito remota, tá? De repente, algumas pessoas aqui devem ter meia idade, eu tenho mais de 40 já. Eu utilizava uma livraria chamada Tempo Real. Nem sei se... Acho que não existe mais a Tempo Real. E eu utilizava Pocket de bolso. Tá? Eram livros que eram de consulta, eram livros finos, onde tu tinha uma série de comandos ali dentro que eu precisava mexer. Por exemplo, JavaScript. Eu tinha um livro de JavaScript na minha mesa e eu precisava me lembrar aqui que é um OnBlur. Né? Muita gente aqui nem entende, não sabe, de repente, o que é esse OnBlur. Nada mais é do que tu tem o focus. O OnBlur é quando tu sai de um campo. Quando eu clico num campo, eu estou dando foco. E quando eu dou o OnBlur, é uma ação quando tu tira o foco daquele campo. A gente utilizava muito para validação. Certo? Perguntas, pessoal? Podem abrir o microfone aí e falar, por favor. Trail Mix a gente não vai criar, né, Thiago? Porque ainda vai ser apartado do treinamento do Trailhead, então não vai ter um Trail Mix aí. Só vai ser esse... Só para vocês entenderem, pessoal, como o Thiago explicou desde o início, são conceitos e práticas em cima do mundo do desenvolvimento Salesforce. Então, não tem uma coisa atrelada às trilhas. Então, nesse momento, assim, vocês vão pegar todo o conhecimento e vão conseguir, talvez, até desenrolar mais nos Trail Mix aí da vida, tá? Se vocês, depois desse treinamento, vocês vão ver as Trail Mix com mais facilidade. Quando tu tiver que desenvolver, fazer alguma coisa, eu quero que vocês consigam resolver aquilo mais rápido. Que vocês olhem com facilidade. Meu chefe, eu sou desenvolvedor há muito tempo, e eu não tenho uma visão muito para a administração do Salesforce. Então, qualquer coisa que vocês me pedirem, eu preciso fazer um fluxo que atualize um campo tal, faça um cálculo X, isso, aquilo outro, eu não vou querer fazer flow. Eu vou criar uma classe e vou executar com uma trilha. Ponto. Só que o meu gestor, ele me fala, Thiago, tu tem que sair um pouco desse teu ambiente aí, por favor, e vai um pouco mais porque a ferramenta oferece. Entendeu? Quando eu comecei a trabalhar com ele. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender.
que vocês vão ter conhecimento e eu quero que vocês saibam aplicar isso. Beleza? Beleza. Ó, o pessoal mandando as dúvidas aí. Mas, Helder, é uma aula por tema, tá? Treinamento para abordar os limites de chamadas de org. Não sei se o Thiago vai conseguir entrar nesses temas. Como eu disse, vai ser introdutório, muitas coisas, tá? Peraí, vamos lá. Quantas aulas haverão para entender o aprofundamento que chegaremos no tema? Então, eu vou passar alguns vídeos, tá, para vocês, anteriores às aulas. Por quê? Para vocês verem e já virem com conhecimento prévio. Ou dúvidas também, certo? Que a gente possa sanar casos em aula. Beleza? Ah, Thiago, vamos utilizar um for. Como é que eu vou utilizar um for? Certo? Como é que eu vou utilizar um switch dentro do Salesforce? Em que caso eu vou usar isso? O if. O if é muito comum. Por quê? Porque eu preciso verificar se é verdadeiro, se é falso, se retornou dados dentro de uma lista, entendeu? Se eu fiz uma consulta no banco, ele não me retornou nada, eu não preciso executar a classe, eu não preciso executar um método, mas eu preciso verificar isso. Então, o if é muito comum de ser utilizado, tá? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam, tá? E aí, o aprofundamento, cara, é uma aula básica, assim, a gente não vai ter muito tempo. Eu posso ficar falando para vocês 5, 6 horas tranquilamente, entendeu? A gente vai criando casos, a gente vai desenvolvendo, vai programando junto, só que é um conteúdo muito massivo, entendeu? E a gente ficar 5, 6 horas, vai chegar um momento que vocês já não vão estar mais assimilando aquele conhecimento. Então, eu prefiro diminuir o tempo, falar um assunto por vez, e numa sequência que faça sentido para vocês aplicarem. Certo? Eu poderia... vamos sair falando de consulta. Mas como é que vocês vão fazer uma consulta se vocês não sabem lógica? Entendeu? Eu preciso saber lógica para isso. Porque até mesmo uma consulta, ela tem uma estrutura. Então, eu preciso saber como é que é essa estrutura. Tá? Mais alguma dúvida? Peraí. Nesse treinamento vai abordar limites de chamadas da org. Pode falar. Boa noite. Tudo bom, Thiago? Fala aí, Gabriel. Beleza? Abre a câmera aí. Cara, eu tô no meu desktop aqui, não tem webcam aqui, velho. Só para vocês saberem aqui, ó, vou apresentar o Gabriel. O Gabriel foi meu estagiário em 2010. 2010, isso aí. 2010 o Gabriel foi meu estagiário, ele não sabia programar. Eu levei ele para fazer estágio comigo. Onde é que você está trabalhando hoje, Gabriel? Cara, hoje eu sou especialista na seguradora líder. Então, eu ensinei .NET para o Gabriel, dei uma base para ele e ele conseguiu alavancar o conhecimento. Eu espero que vocês também daqui saiam muitos casos de sucesso para que a gente possa falar mais para frente disso. Certo? Manda a dúvida aí, Gabriel. Então, cara, eu queria saber como é que o mercado para Dev e Salesforce está hoje e como é que ele se comporta com desenvolvedores que estão migrando, né? Porque muitas tecnologias, eles pedem que a expertise seja na própria tecnologia. E assim, um camarada que às vezes é dev há já 15 anos em outras linguagens e quer começar hoje no Salesforce. Ele consegue galgar uma vaga de sênior, ele consegue... O mercado está aquecido, como é que funciona o mercado do Salesforce, por dentro? Tá, vamos por partes. Tem como... As pessoas, normalmente, quando tu migra de uma outra linguagem para o Salesforce, eu conto até por mim, eu apanhei muito, por estar acostumado com .NET, não ter limitação. Eu fiz muita coisa errada, sim. Tive que aprender com meus erros, sim. Entendeu? Só que o mercado vê com bons olhos porque tu já tem um conhecimento. É mais fácil tu afinar o conhecimento de alguém do que eu te ensinar tudo do zero. Leva muito mais tempo. Entendeu? Então, tu trabalha com .NET, tu trabalha com orientação a objetos, tu vai olhar o código do Apex, tu vai conseguir entender o método, a classe. Tem particularidades do .NET que tu vai conseguir trazer para o Salesforce, sim. Eu fiz muitos projetos tendo isso em vista, né? Que o conhecimento não foi perdido, coisas que eu aplicava como padrões de desenvolvimento, design patterns, no .NET, eu trouxe para o Salesforce. Né? Então, o mercado vê que tu já está trazendo uma bagagem, tu não está saindo do zero. Lógico, de repente tu não vai se entrar como sênior, mas tu vai entrar como pleno. Por quê? Porque já tem um conhecimento prévio.
certo? Não sei se o pessoal sabe aqui, mas a gente divide o júnior, pleno e sênior. O júnior é aquele cara que precisa de apoio em todas as atividades, certo? Tem que dar uma explicação, meio que pegar na mão dele e conduzir. O pleno é o cara que tenta dar um jeito, mas às vezes impacta em alguma coisa. E o sênior é o cara que sempre reclama dos outros que ficam querendo tirar dúvida, né? Brincadeiras à parte, pessoal, mas normalmente o sênior é o cara que consegue ver a solução, desenvolver e entregar. Ele não precisa de ajuda para isso. De repente, o sênior ele vai discutir uma solução, mas no desenvolvimento tu vai acabar ele vai conseguir fazer as coisas sozinho, entendeu? Então, é mais ou menos nisso. Lógico, Gabriel, o mercado hoje está aquecido, o mercado de Salesforce sempre foi aquecido. Para desenvolvimento, muita coisa. Lógico, tu não tem vagas hoje, nível Brasil, como tu tinha no começo da pandemia. Eu recebia propostas de trabalho de 2 em 2 dias, eu recebia um e-mail, os caras falavam, pô, cara, a gente tá precisando de gente aqui e tal, precisa do teu conhecimento, o valor é tal, isso, aquilo, aquilo outro. Hoje já não está mais assim, entendeu? Tem muita vaga? Tem. Só que as empresas hoje não estão vendo o mercado com mais receio. Por quê? Muita gente se vendeu nesse meio tempo. Tipo, eu tenho 1 ano... Vou dar um exemplo. Tinha pessoas com 1 ano de experiência que se lançavam para sênior. Só que o que tu espera de um sênior? O cara chega e sai jogando. Tu contrata a pessoa, ele tem conhecimento, ele já vai começar a resolver as coisas, ver o que tem de errado, e assim vai indo. Só que as empresas começaram a ver muita gente se vendendo e não tinha conhecimento. Então, isso deu uma travada no mercado. Isso é fato. Mas eu vejo um mercado muito aquecido fora do Brasil. Latam e Europa tem muita vaga. Muito. Certo? Ah, mas a gente está concorrendo com o indiano. Cara, eu conheço muitos indianos que não são aquele fora da curva. Entendeu? Eu já treinei indianos em Salesforce. E eu achava que, tipo assim, qualquer indiano, os caras eram muito inteligentes. E não é tanto assim. Entendeu? Então, e o mercado internacional, ele vê o brasileiro como, não digo peça-chave, mas a gente é muito out of the box, entendeu? A gente pensa muito fora da caixa. A gente não vê limitação, a gente vai tentar dar um jeito de resolver, entendeu? Vai fazer uma gambiarra ou qualquer coisa, vai procurar na documentação, entendeu? E um exemplo, tipo, se tu disser para o indiano, o limite é aqui, ele vai chegar naquele limite, ele vai parar, dizer, daqui não dá mais para ir, porque a documentação diz que não dá, entendeu? Mas o brasileiro não, o brasileiro ele vai tentar de uma maneira ou de outra tentar resolver. E isso é muito bem visto pelos recrutadores internacionais, entendeu? Tu que tem o inglês, Gabriel, tu conseguiria uma vaga de Salesforce remota facilmente, entendeu? Isso é fato, porque uma das barreiras hoje para a contratação é inglês. No próprio time que eu controlo, a gente tem pessoas e eles batem muito na questão do inglês, porque os projetos que a gente trabalha são projetos globais. Então, necessariamente, a gente tem que ter o inglês. O projeto que eu trabalho hoje tem tanto inglês quanto espanhol, né? Então, dependendo do gerente que tu for conversar do cliente, ele vai falar contigo ou em espanhol ou ele vai falar inglês, entendeu? O que fica mais confortável para ele. E muitas pessoas de fora também acabam tentando estudar português para conseguir falar com a gente aqui, entendeu? Para isso. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? O Leonardo tem uma aqui para a gente encerrar, já deu a hora. Leonardo, manda ver aí. Opa. Questão de mercado de trabalho, né? Eu não pensei que a gente fosse falar um pouco disso agora, mas eu fiquei curioso. O mote é que a linguagem, a IA e os GPTs da vida, eles vão matar o programador, o cargo de programador. Então, eu vim do mainframe, fui gerente de projeto há alguns anos e resolvi fazer essa migração para Salesforce, admin e dev. E às vezes eu fico com um pouco de receio, porque daqui a pouco um GPT a Skynet vai roubar meu emprego. Como é que está sendo essa visão de quem é velho de casa de Salesforce? Eu sei que já está colocando o Einstein, né? Já estão colocando o Einstein Bot ali para rodar, tem o Einstein for Developer e tudo. E a própria Salesforce está tentando blindar ali o profissional mainframe, né? Mas, desculpa, o profissional da desenvolvedor Salesforce. Mas até quando será que isso vai ter essa blindagem, né? Bom, vamos lá, vamos por partes. Tu trabalhou em qual banco com mainframe?
Ou trabalhou em banco, trabalhou em financeira, questão de saúde? Mainframe eu fui Banco do Brasil, Citibank, Brasil Telecom, Oi, só. Eu já trabalhei na Bradesco Seguros e tinha uma galera lá de mainframe, cara. Na Sul América também. Teve muito amigo meu que saiu da Oi e foi parar nessas seguradoras também. Eu vou te ser muito sincero, cara. Eu não vejo a IA como um perigo pra gente. Até porque a IA depende de programação. Entendeu? Ela até pode ser esperta, pode ter muito conteúdo, ela é alimentada diariamente, mas eu não vejo isso. Como o ser humano em si, a criatividade que a gente tem, ela não é programável. Entendeu? A capacidade. Tu tem que entender o seguinte: o ser humano tem uma capacidade de solução que é muito superior à inteligência artificial. A inteligência artificial ela é esperta por quê? Porque ela tem uma pré-programação onde tu faz perguntas, onde tu vai trabalhar com, sei lá, eu vou te dar um exemplo. Tu vai lá no Google. Por que o Google é muito superior ao Bing? Você sabe me dizer isso? O Bing é o buscador da Microsoft. O Google, todo mundo conhece isso. O Google ele é alimentado diariamente. Cada vez que tu vai lá e pergunta alguma coisa, ele deixa essa pergunta em stand-by. E se alguma outra pessoa perguntar algum assunto, ela já tem meio que ela já te trouxe a resposta, e a resposta é mais rápida para a pessoa. Então, conforme tu vai alimentando, ela vai sendo mais rápida, ela vai tendo mais conteúdo, certo? O Bing não tem tanta, ele demora mais, ele não tem tanta resposta, por conta de quê? Por conta de não ter essa alimentação diária, das pessoas não terem o costume de usar o Bing. Pelo menos no Brasil não, entendeu? Então, assim, a inteligência artificial é da mesma forma. Tu vai ter que programar aquilo. Ela não funciona sozinha, entendeu? Ela não se retroalimenta. Ela tem conhecimento ali, já pré-programado, para te responder. Eu trabalhei, cara, no projeto do Google, que é o Bard, que é o concorrente do ChatGPT, entendeu? E o ChatGPT ele deu muito medo nas pessoas, por quê? O que tu perguntasse, ele respondia. Como eu mato, como assassinar uma pessoa, como envenenar alguém, coisas boas, tipo, eu quero, descreva para mim um passo a passo para fazer um bolo de laranja. Ok, não tem nada demais. Mas tem pessoas que fazem perguntas por maldade. Como envenenar a pessoa, como envenenar e não ser descoberto. E isso eu falo para vocês porque eu estava dentro do projeto, entendeu? Eu participei disso. A gente fazia a construção de expressões regulares para dizer para o cara, essa pergunta eu não posso responder. Dentro da inteligência artificial, coisas que o ChatGPT não tem. Entendeu? Então as pessoas têm muito medo dele, por quê? Ele, na real, ele não tem freio. Entendeu? Eu não sei essas versões novas agora, mas ele não tinha freio no começo. E a Google se preocupou muito com isso, nesse lance da gente ter esse freio. A questão de eles roubarem nosso mercado, cara, eu não vejo isso. Não vejo mesmo. Porque a gente trabalha... O que me deixa tranquilo é que, assim, quero ver ele pegar uma especificação que chega que o PO manda para nós, né, meio truncada e conseguir sair do outro lado com a solução. Justamente, entendeu? Por mais que tenha muita tecnologia, a criatividade humana não consegue ser superada. Cara. Pode ter certeza disso. A criatividade humana assim, tá? Acho que eu vejo como anos-luz à frente dessa inteligência artificial. Entendeu? Vejo isso mesmo. Valeu, obrigado. Então, a questão assim também, de tu mudar de mercado, né? Tu aprender uma tecnologia nova é sempre bom. Mas eu vejo também o mercado de mainframe como um mercado muito estável, cara. Muito estável. Por conta da quantidade. Na Bradesco, o pessoal falava assim, o pessoal de mainframe está morrendo, eles têm que treinar pessoa nova, né? Então eles meio que ficavam fomentando dentro da TI, eles chegavam, pô, tu quer trabalhar com mainframe e tal, para a gente poder... Pessoal novo, entendeu? Por quê? Porque eles precisam manter os sistemas rodando, entendeu? Velha guarda não, é Silmark, não é velha guarda, cara. Velha guarda ainda é nova perto do pessoal de mainframe, tá? Então, uma história boa. Na minha empresa, né? Tem uma vez que a gente precisava acessar o mainframe. Aí ninguém mexia, só